Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, então, o que mudou na minha pele. Vou contar exatamente qual foi a transição, o que mudou. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Estou aqui mostrando, então, minha pele pra vocês. E eu quero muito mostrar isso aqui, ó. Eu quero muito... Sério, gente, olha aqui, quantos anos? Olha, eu acho que a pele assim... Esse foi igual subiu quase. Eu acho que minha pele assim... Eu não sinto ela... desde os meus, sei lá, 13 anos. Que foi depois quando eu comecei a ter espinha. Tinha lá uns 14 quando eu comecei a ter acne de verdade. E poder passar a mão assim, ó, e não ter nenhum cravinho fechado, nenhuma espinha, nem nada. É uma coisa muito louca. Ó, eu quero que vocês vejam isso. Eu vou resumir a história da minha pele bem rapidinho, tá? Tem muito vídeo no canal explicando tudo. Eu vou deixar o card do drama da minha pele, de toda a história, do meu diário de acne, tudo certinho lá. Mas eu vou explicar bem rápido pra quem não me conhece, pra entender rapidinho. Eu comecei a ter acne com 14 anos, quando eu tinha lá em torno dos 16. A minha acne era incontrolável, eu cuidava absurdamente, eu tinha uma rotina de skincare absurda, nada resolvia. Fui no ginecologista, ele pediu uma ultrassom, eu fiz a ultrassom e eu tinha cistos no ovário, então eu tinha ovário policístico, eu tenho ovário policístico. Ele me receitou anticoncepcional, tomei por bastante tempo. Quando eu tinha lá, o quê? Uns 22 anos, mais ou menos, eu percebi que eu tava tomando anticoncepcional há muito tempo já. E eu resolvi parar, então, de tomar por conta. Parei de tomar pra fazer uma desintoxicação. Minha pele fez assim, ó... Todas as espinhas que estavam escondidas nas profundezas do meu rosto, elas saíram e foram pra fora. E eu... Nossa, minha pele ficou super cheia de espinha. Comecei a buscar opções naturais pra consertar ela. Tomei levedo de cerveja por um tempo. Tem toda a história aqui. Achei que ia melhorar, porque diz que primeiro as espinhas saem, depois elas somem. As minhas não sumiram. Minha pele ficou... Isso aqui era uns vulcões, assim. Eu vou colocar algumas fotos pra vocês terem noção. Ela ficou muito feia. Eu fiquei 2 meses tomando levedo, 2 meses a pele ficou assim, ela não limpava. Eu desisti do levedo e voltei pro anticoncepcional. Porém, a minha pele não voltou a ser exatamente o que ela era antes. Eu ainda tinha bastante espinha, cravinho, coisa aradinha aqui. Principalmente cravinhos fechados. Aqueles cravinhos que não tem a pontinha, sabe? Que são só tipo uns vulcõezinhos fechadinhos, assim, só umas pontinhas. E quando tu aperta sai uma tripinha, não sai o cravinho certinho, sabe? Tinha muitos desse. Quando eu tava controlada com o anticoncepcional, minha pele tava boa. Porém, ela tinha alguns cravinhos sim. Tanto aqui, quanto de vez em quando na testa. Então eu sempre tive que ter um secativo e um astringente no banheiro pra ir aplicando de vez em quando. Porém, ultimamente, depois que eu voltei a tomar, ela ficou um pouco pior. Eu tinha um pouco mais de acne. Vocês sabem, eu sempre faço vídeos aqui sobre cravos, sobre rosto, sobre pele por conta disso. Pra quem acompanha aqui no canal, eu já fiz vídeos falando sobre isso. Eu assisti o vídeo Dieta de Gladiadores e eu resolvi optar por uma alimentação vegetariana estrita, vegana, enfim, sem nenhum tipo de origem animal por um mês. E eu comecei a fazer isso. Quando eu assisti, antes do Júnior assistir, eu fiquei 1 semana e pouquinho, quase 2 semanas, comendo menos. Eu já senti a minha pele dar uma melhorada, mas eu comia de vez em quando, principalmente lácteos, né? Porém, quando eu fiquei sem comer nada, acho que já fez 2 semanas? Fez 1 semana. Eu não tenho certeza se fez 1 semana ou 2, tá? Desculpa, mas acho que fez 1 semana. Que eu fiquei sem comer nada. Então eu tirei leite, tirei ovos, tirei carne, frango, peixe, nada de origem animal, tá? Só consumo verduras, coisas à base de planta mesmo. Já expliquei tudo certinho sobre isso, que na verdade isso não é ruim, não é uma coisa que eu vou ficar sem proteína, não é uma coisa absurda. Nos vídeos lá eu explico tudo direitinho, se quiserem assistir vai ter tudo nos cards. E eu fiquei então essa semana sem comer origem animal. Em 3 dias a minha pele secou. Em 3 dias eu não tinha mais os cravinhos pequenininhos. Como eu falei, foi um processo, né? Eu fiquei 1 semana e pouco consumindo bem menos. Principalmente carne mesmo, eu consumi quase nada, mas consumia lácteos e ovos ainda. Mas nas últimas semanas, vai fazer 2 semanas, eu não consumi nada. E a minha pele secou. Vocês conseguem ver? Eu vou ficar girando aqui pra vocês verem como antes ela tinha um monte de cravinho pequenininho. A minha pele tá macia e ela não tem cravo mais. Ó, olha isso. Aqui também não. Isso aqui eram os cravinhos que eles estão... Nossa, gente, esses cravos aqui ficaram muito tempo. Eles estão agora secando. Muito pouco. Muito, muito. E na minha testa, deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui.
Eu tava com alguns cravinhos fechadinhos. Vou passar a mão pra ver se eu encontro algum, mostro pra vocês. Mas eu acho que eles sumiram já. Ah, aqui tem uma. Não, isso aqui é um resto de um cravo antes. Eu tinha alguns cravos fechados, devia ter uns 5 ou 6. E eles viraram cravos abertos, eu nunca tinha visto isso acontecer. Eles eram aqueles cravinhos de pontudinha e daqui a pouco eles fizeram uma boquinha ali e tinha um cravo lá dentro. Vocês sabem como eu sou, né? Então eu cutuquei e tirei. Vários deles saíram por bem, assim, tipo, eu apertava, eles plup, saíram, não nasceram outro no lugar, foi super tranquilo. Eu tirei acho que uns 3 ou 4 nesse lado aqui da testa. Nesse aqui, o cravo foi teimoso, não saiu, daí ele ficou um pedaço lá dentro e inflamou. Esse aqui também, por isso que ele tá assim, tá? Mas, tirando esse aqui, porque fui eu que cutuquei, porque ele virou um cravo aberto, vocês podem ver que minha testa não tem mais nada, olha aqui. Traduzindo, a dieta vegetariana estrita simplesmente secou a minha pele. Simplesmente melhorou em 150% do que ela tava. Ela já não tava ruim, mas ela ficou maravilhosa. Eu nunca tive pele assim. Desde criança, desde que eu entrei na adolescência, eu não tinha minha pele desse jeito. Eu tô realmente espantada, de verdade. Aí vocês podem falar, nossa, mas foi os lácteos. Não foi os lácteos, porque eu já fiquei... Ano passado, se eu não me engano, eu fiquei um mês inteiro sem nenhum tipo de leite e derivados pra tirar toda a proteína do leite. Eu melhorei a minha rinite, sim, porque a proteína do leite, pra quem não sabe, a proteína do leite é uma coisa alergênica. O leite é uma coisa, infelizmente, ele é uma coisa inflamatória. A gente tem aí no nosso dia a dia, mas ele é inflamatório, sim. E ele estimula muito o crescimento de muco na região nasoorofágica, né? Então seria a questão do nariz, da boca, da garganta, do esôfago, da faringe, da laringe. Então ele aumenta a produção de muco. Quem tem rinite, sinusite, doenças respiratórias, o consumo do leite prejudica muito. Então eu fiquei um mês sem por conta da rinite, melhorou horrores a minha rinite, mas a minha pele ficou a mesma coisa. Agora esse de ficar sem comer a carne foi absurdo como melhorou. Eu tô impactada ainda. O que me fez buscar relatos de pessoas que tiveram essa transição da dieta, saíram da dieta carnívora pra dieta vegana, vegetariana, e sentiram exatamente, a primeira coisa que aparece lá é menos acne. E depois vem mais força, mais energia, enfim, que é o que eu senti também. Tô falando que é pra você ficar sem comer carne? Não. Eu tô falando que é pra você avaliar o quanto de carne você come. Porque antes eu comia carne sem ter vontade de comer, era uma coisa que eu sentia obrigatoriedade de comer. E a gente sabe que não é mais assim. Eu sou nutricionista, como vocês sabem, eu me aprofundei em estudos e eu vi que não, a carne não é necessária e na verdade o nosso sistema digestivo ele se adaptou pra comer carne, mas originalmente ele não era pra acontecer isso. Então quando você tem uma dieta à base de plantas, isso te torna muito mais natural, entende? Porque o teu corpo é muito mais saudável. E a carne é sim um alimento inflamatório. Eu fiz meu TCC da faculdade sobre a influência da alimentação inflamatória e anti-inflamatória na pele, inclusive. Eu tratei sobre pacientes com psoríase. E era batata. Eles comiam alimento inflamatório, a psoríase saía. Eu vejo pela minha mãe, ela tem dermatite, ela consome algum alimento inflamatório, a dermatite sai, e ela sentiu uma grande melhora porque ela também diminuiu o consumo de carne. Alimentos mais inflamatórios que existem: glutamato monossódico, que é o que tem no shoyu, nos molhos e nos caldos, a carne, o chocolate e o chamate, por conta da cafeína, né? Não significa que ele é super inflamatório que você não pode consumir. Pode consumir, porém ele não pode ser em excesso. Ele tem a propriedade boa dele pelo seu chamate, mas tem a propriedade ruim por ter o excesso de cafeína. Então tem que controlar um pouquinho com essa quantidade. Alimentos anti-inflamatórios, tudo que for colorido naturalmente. Todas as frutas, verduras, legumes que for colorido naturalmente. A cenoura, o mamão, a laranja, a beterraba, o abacaxi, a maçã, a uva, a berinjela, o repolho roxo, os berries todos, azeite de oliva é super anti-inflamatório, os nozes, castanhas são super anti-inflamatórios, batata doce é super anti-inflamatório, o gengibre, o alho, a cebola, tudo isso é super anti-inflamatório. O que significa? Que quanto mais você consumir coisas anti-inflamatórias e menos coisas inflamatórias, a sua pele desinflama, ou seja, a sua acne diminui também. Então foi isso que, na verdade, melhorou muito a minha pele também, e esse diminui de consumo de carne. Resumo de novo o que eu falei anteriormente. Significa pra ficar sem? Não. Mas se você puder diminuir, por que não? Por que você não fica, talvez, a gente tem essa campanha da segunda sem carne, tenta na segunda-feira ficar sem carne. Mas, Bruna, o que eu vou fazer pra substituir qualquer grão em uma porção? Substitui uma carne. Quanto? Quanto você comeria de um bife? Eu comeria um pedaço assim. Então come uma quantidade assim de grãos. Pode ser feijão, pode ser lentilha, pode ser ervilha, pode ser grão de bico, pode ser o grão do trigo, pode ser
quinua, pode ser proteína de soja também, sem problema nenhum, pode ser o grão da soja, qualquer coisa que seja grão substitui uma carne em questão proteica, tá? Eles têm quase a mesma quantidade de proteína. Uns vão ter mais, uns vão ter menos, claro, mas a gente tá falando num dia a dia, a gente consome várias coisas que são proteicas. Tente consumir mais legumes e mais saladas e mais frutas, isso vai salvar muito a sua pele. E diminua um pouquinho o consumo de carnes, que você vai sentir uma diferença já na pele. Como eu falei, começa com um dia, sentir confortável, começa depois com o jantar, depois vai diminuindo aos pouquinhos. Quem sabe você coloca aí pra comer a carne no final de semana, como fosse um refrigerante lá, e sente diferença na pele. Isso é uma coisa que até acontecer aos poucos. Eu porque fui radical, porque o Júnior falou assim, ó, eu não quero mais comer por um mês, a gente se prontificou e cortou o consumo de carnes aí nesse primeiro mês, pra gente ver como é que se sente, e a resposta na pele foi imediata. Então é só uma dica pra vocês, pra verem como vocês vão perceber como a minha pele tá melhorando, e esse foi o motivo, então eu queria contar pra vocês. O que tiverem de dúvida que eu consegui responder, comenta aqui embaixo. Se tiverem muitas dúvidas, querem que eu traga outro vídeo só respondendo tudo isso, eu trago também. Comenta aqui que eu trago pra vocês. Um super beijo, até a próxima. Tchau!